Olá, bom dia meus queridos irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui nesta manhã para compartilhar, mais uma vez, uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, o seu dia, abençoar o seu coração. E a palavra de Deus que queremos compartilhar se encontra aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 33 e o versículo 3, bem facinho, que está escrito assim: Clama a mim e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Invoca-me e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas, coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Palavra bastante conhecida, uma palavra poderosa, porque nessa palavra nós encontramos aqui Deus nos desafiando. Ele nos lança um desafio seguido de uma promessa. Ele lança o desafio: clama a mim. O desafio que nós temos é clamar. O desafio que nós temos é buscar. Esse é o nosso desafio. Mas tem uma promessa após a busca: e eu te responderei. E eu te anunciarei coisas grandes e ocultas, coisas grandes e firmes que ainda não sabe, que ainda não conhece. E essa palavra é tão maravilhosa porque muitas vezes nós olhamos para pessoas, ou muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e pensamos assim: eu não tenho essa capacidade, eu não tenho a capacidade de fixar na minha mente, de guardar, eu não tenho a capacidade, às vezes eu leio, mas não consigo, não fica. Ou às vezes nós olhamos para pessoas e pensamos: poxa, que capacidade aquela pessoa tem de revelação, de busca e entender a vontade de Deus, de entender o seu propósito, aquilo para o que foi criado, aquilo para porque todos nós nascemos com um propósito. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, o próprio Deus falando ao profeta Jeremias e falando para mim e para você, pois está registrado aqui: clama a mim, busca, que eu quero te responder. Eu quero entregar as respostas que tu busca, que tu procura, porém tu mais procura fora, tu procura em palavras, conversando com outras pessoas, ou às vezes dentro de si mesmo, mas não busca na fonte. A fonte está aqui à tua disposição. Vem buscar, que tu vai ser cheio, que tu vai entender, que tu vai compreender e vai receber. Pois é uma promessa de Deus. Clama a mim, que eu te responderei e te anunciarei coisas grandes. Eu tenho um grande amigo meu que ele tem aquela memória fotográfica. Ele leu e o que ele leu fixou na sua mente. Eu lembro de brincar com ele muitas vezes, perguntar textos da Bíblia para ele, pois ele leu toda a Bíblia e ele tem a Bíblia na mente. E eu lembro de perguntar para ele textos e tal, e brincando. Mais um dia, perguntei para ele se ele sempre foi assim, ele disse que não. Ele disse que ele leu a Bíblia e não guardava os versículos, não sabia onde estava. Mas ele ouviu um pastor pregar e falar que Deus falava, que ia guardar no coração, que ia guardar na mente, que ele teria essa capacidade. E ele disse que ele começou a orar e pedir para Deus. Ele queria Bíblia, ele queria conhecer, ele queria, além do conhecimento, ele queria ter ela no seu sangue, nas suas veias, correndo junto com ele. E ele pediu para Deus, ele fez esse pedido. Ele queria guardar, ele queria ter na sua mente a sua palavra. Ele tem Bíblia, ele usa a Bíblia, mas ele conhece a Bíblia na sua mente. E são coisas, às vezes, eu não quero isso. Você pode pensar assim: mas eu não tenho isso. Mas ele buscou. E aquilo que ele buscou, Deus lhe deu. Por quê? Porque Deus está dizendo para mim e para você: clama, busca, que eu te responderei e eu te anunciarei. Ele não apenas te responderá aquilo que você está buscando. Ele não apenas tem a resposta, mas ele tem coisas grandes para revelar para mim e para você. Quando nós o buscarmos, clamarmos, ele responderá. Deus abençoe o seu dia, sua vida, a sua família. Fique com Deus. Shalom, shalom.